Olá pessoal, meu nome é Breno Costa e essa é a página Vida no Mundo Espiritual. Para quem não me conhece, eu sou administrador dessa página, sou de Marília, sou palestrante espírita, escritor espírita, sou de uma família espírita, então frequento o centro espírita desde criança e estudo a doutrina há muito tempo. E desde criança também eu tenho desdobramento consciente, é algo natural para mim. Então eu quero contribuir, como escritor espírita, o meu próximo livro, a contribuição seria dentro desse tema, desdobramento na visão espírita. Né? Esse fenômeno do desdobramento, da projeção, é algo muito estudado por várias escolas, vários institutos, mas eu quero ajudar nessa área, na área espírita com nome espírita, com os institutos espíritas, que eu acho que falta um pouquinho de trabalho nesse sentido. E hoje já é a quarta aula, né? As outras aulas estão no YouTube, no canal do YouTube, Breno Costa, você pode achar lá. A ideia desse formato, desse curso online, ao vivo, né? É a gente poder interagir, eu também depois ler as perguntas, vou fazer uma breve exposição do que eu planejei, depois eu leio as perguntas, se eu conseguir eu já respondo ao vivo, se eu não responder eu respondo depois, a gente vai conversando, a ideia é interagir mesmo. Inclusive quem está seguindo a página, nós temos o botão seguir. No botão seguir, se você selecionar ver primeiro, sempre vai aparecer para você, aí você não perde lá do início da página. A primeira aula foi a respeito de o que precisa para fazer desdobramento, que é se reconhecer como espírito. A segunda aula nós falamos sobre o cordão de prata, a terceira aula falamos sobre a geografia, que eu estou no meu quintal aqui, bate bastante vento. Falamos sobre a geografia dimensional do universo espiritual e hoje vamos falar dos corpos sutis. O que seriam os corpos sutis? Os outros corpos além desses que nós usamos, além do corpo físico. Né? Na literatura espírita nós temos em Kardec o perispírito, a revelação de que existe um outro corpo, que seria o perispírito. No Kardec ficou neste corpo, só que aí o próprio Kardec previa isso, né? O conhecimento vai aprofundando, nós vamos descobrindo novos corpos, novos conhecimentos, vão tendo novas revelações. André Luiz traz para nós a informação que além do corpo físico e do perispírito, existem o duplo etérico e o corpo mental. Existem já relatos de que existem outros tipos de corpos, o pessoal chama búdico, átmico, mas como o nosso curso ele é fundamentado nas obras de Allan Kardec, André Luiz e no meu conhecimento pela psicografia e desdobramento, eu vou focar nesses corpos que já estão informados nessa doutrina, para a gente ter um norte, senão a gente fica muito perdido, até porque existem muitos nomes, né? O próprio perispírito é chamado de corpo emocional, corpo astral. Então nós vamos focar na terminologia espírita e na doutrina Allan Kardec e André Luiz, que a gente consegue ter um norte mais seguro, mais tranquilo. Então vamos lá. Vamos entender isso. O que seriam esses corpos? Nós temos primeiro, que foi revelado para André Luiz, o corpo mais sutil que existe seria o corpo mental. O que seria o corpo mental? Nós não temos muitas informações sobre ele. Ainda é algo muito difícil para a gente entender o que é o corpo mental. Mas nós já sabemos que ele existe, que ele é mais sutil que o perispírito, ele é causal ao perispírito, ou seja, ele forma o perispírito. Então é o veículo de manifestação do espírito mais sutil que existe, que é formado pela mente e ele está em uma escala vibratória muito sutil. Então André Luiz, quando está em nosso lar, né? Então ele está desencarnado, André Luiz, trabalhando em nosso lar. Logo no primeiro livro, Nosso Lar mesmo. Ele deita depois de um dia de trabalho, dorme e se desdobra, veja, André Luiz se desdobrando lá em nosso lar. Ele sai do corpo espiritual e passa a usar apenas corpo mental e vai visitar a mãe dele numa esfera espiritual mais evoluída. Então o que nós podemos guardar? Que ele existe, o corpo mental, que ao longo do curso nós vamos ver que é possível desdobramento apenas em corpo mental, a gente fazer isso é algo difícil, que em regra necessita da ajuda dos amigos espirituais, mas é algo possível. É um desdobramento extremamente lúcido e que você consegue ir para regiões ainda mais sutis. Então a gente tem que entender que ele existe.
Então, que ele é um veículo de manifestação muito sutil. E por causa disso, como ele ainda está muito distante de nós, o pessoal não descreve formato nele. A gente fala até um formato ovalado. Por quê? Porque a matéria que forma ele está numa escala vibratória tão diferente da nossa, assumindo uma composição e uma dimensionalidade tão diferente da nossa, que para nós não tem formato. Então, os espíritos relatam dessa forma, que depois, a gente vai falar sobre a segunda morte, depois que você deixa o perispírito e passa a viver em dimensões onde você usa apenas o corpo mental, não há formato, o corpo mental. Mas é porque a gente não consegue entender isso. A gente está com a mente em uma dimensão, que a gente chama de física tridimensional, muito densa. Então é difícil a gente imaginar como seria um corpo, né, numa dimensão tão superior. Mas ele existe. Então a gente pode saber que ele existe e que é possível fazer desdobramentos só em corpo mental. E aí o que acontece? O corpo mental, utilizando da matéria, né, da combinação material do fluido cósmico universal, da esfera espiritual, onde o espírito está vivendo, dá origem ao corpo espiritual, ao perispírito. O perispírito também é formado de matéria. Lembra? Deus, espírito e matéria. Ou seja, que não é Deus, que não é espírito, sobrou matéria. Então eu não vou ficar usando nome semimatéria, matéria quinta essenciada, eu sei que está lá na doutrina, mas vou falar matéria, porque é matéria em várias escalas, né? Então o corpo espiritual, o perispírito também é formado de matéria. E aí nós temos que, quanto mais densa for a esfera espiritual onde está o espírito, mais denso é o seu corpo espiritual. Quanto mais sutil for a esfera espiritual em que ele estiver, mais sutil é o seu corpo espiritual. A ponto de André Luiz, por exemplo, sair lá de nosso lar e ir até uma dimensão, né, uma esfera espiritual densa, muito densa, que é conhecida na doutrina como trevas, naquele livro Libertação, Resgatar o Gregório. Ele anda pela cidade e os moradores da cidade não veem ele. E os dois estão desencarnados. Os dois estão, né, vestindo o corpo espiritual. Porém, o perispírito do André Luiz é muito mais sutil do perispírito do que estão ali, naquela esfera. Então, eles não conseguem ver o André Luiz e sua equipe. Então, o André Luiz, eles densificam o perispírito por meio de comandos mentais e se tornam visíveis para os moradores de lá e começam a interagir com os moradores de lá. Recomendo o livro Libertação. A gente sempre é bom a gente ler. E do perispírito, eu vou querer um dia a gente falar só de perispírito, mas a gente já pode falar o quê? Né? No perispírito a gente tem bastante informação, né? A doutrina traz bastante coisa. Ele é perecível, ou seja, ele é formado por uma matéria e sofre, né, desgaste. Então, depois de um tempo, o espírito ele precisa do reencarne, por isso que a gente reencarna, porque a gente não consegue ainda se manter no universo espiritual. O corpo espiritual vai sofrendo um desgaste e torna-se necessário o reencarne. Ele é formado por uma matéria que está numa composição vibracional que lhe dá uma dimensionalidade diferente. Isso faz com que ele tenha características diferentes, mas ele é formado por células, órgãos, nós vamos também estudar um pouquinho dos chakras, formado por órgãos diversos, né? Tem os órgãos, tem cérebro, tem tudo, tem órgãos que nem o nosso, né? Só que ele tem uma plasticidade maior. Então o perispírito ele é formado de matéria, é perecível, tem órgãos, tem células, né? Só que ele tem uma plasticidade diferente, né? A matéria ela é mais sutil do que a nossa. Ela está numa escala vibracional que lhe dá uma dimensionalidade diferente da nossa. A nossa é mais pesada, mais densificada. A do corpo espiritual mesmo, as regiões mais densas, é mais sutil do que a nossa, porque são dimensionalidades diferentes. Então ele tem essa capacidade plástica diferente. Isso faz com que o espírito possa, depois a gente vai estudar mais sobre isso, possa sofrer algumas transformações, né? Nesse processo de adoecimento, ele pode se deformar. Por que a gente está estudando isso? Porque pode acontecer de você se desdobrar, estar andando, né, ou na sua casa, né? Quem estiver fazendo evangelho no lar não vai provavelmente passar por isso.
mas você está andando pela cidade ou em alguma dimensão espiritual e você vê um espírito deformado, né, com algo estranho. Por quê? Porque o corpo espiritual, por ser mais plástico, ele sofre esse desgaste e sofre essa mutação. Isso pode acontecer. Mas nós vamos ver que o espírito, por meio da mente, forma o corpo mental forma o corpo espiritual, e os dois, no momento do reencarne, formam o corpo físico. No processo de reencarne, é legal quem quer estudar isso, ver o livro Missionários da Luz, o corpo mental remodela o corpo espiritual, e os dois juntos formam uma base, né, orgânica para o desenvolvimento do corpo físico. Esse planejamento já considera a genética dos pais. Ou ele é feito pelo próprio espírito, quando já tem nível para isso, ou feito por emissários de Deus que auxiliam quem está reencarnando. Então, o mental e o espiritual dão origem ao corpo físico. Quando estamos reencarnados, então o espiritual que moldou o corpo físico serão idênticos. É natural, quando eu me desdobrar, eu me apresentar como estou aqui olhando para vocês, né, com esse formato. E quando desencarnar também, está assim, porque a mente está vendo dessa forma você mesmo, projetando no corpo mental e no corpo espiritual. E aí onde que entra o duplo etérico? O duplo etérico é um corpo formado de fluidos vitais que anima o corpo físico. Ou seja, o espírito desencarnado, em regra, já não tem duplo etérico. Por quê? Porque o duplo etérico é um corpo dessa dimensão. Ele dá vida, ele animaliza o corpo físico. No desdobramento, quando você faz o desdobramento e sai do corpo físico, ainda vestindo o corpo duplo etérico, é um desdobramento muito pesado. Você se locomove com muita dificuldade, porque ele é muito denso. Ele é dessa dimensão. Então ele é muito densificado. E por que eu disse que, em regra, o espírito desencarnado não tem o duplo etérico? Porque nas esferas próximas da nossa, as mais densas principalmente, quando o espírito vai desencarnar, ele pega um pouquinho desse fluido vital. Pelo cordão de prata, nós vamos estudar o processo de desencarnação, ele puxa um pouquinho desse fluido vital. Por quê? Porque ele vai viver numa esfera densificada. Nessa esfera densificada, estão espíritos ainda muito materialistas, né? Ou seja, muito presos a uma matéria, sensações do corpo, algo muito forte. Então o corpo espiritual deles é muito denso, então é natural puxar um pouquinho desse fluido vital. Aí entra a segunda morte, terceira morte, que é deixar esses corpos espirituais densos para ir viver em esferas mais sutis. A gente vai falar sobre isso. Nós vamos ter uma aula só sobre segunda morte e terceira morte. A gente vai entendendo que morte é só o descarte do corpo, né? Então já fica a dica do que é a segunda morte. Então, corpo mental forma o corpo espiritual. O corpo espiritual estará em sintonia com a esfera espiritual em que está o espírito, podendo ser mais denso ou mais sutil, a ponto de espíritos desencarnados não se verem, ou seja, um espírito mais evoluído, ele vê o menos evoluído, mas o menos evoluído não consegue perceber a presença do mais evoluído. Isso lá no universo espiritual, porque eles estão em vibrações diferentes. O corpo mental e o corpo espiritual formam o corpo físico, para a gente reencarnar. E nesse processo também é formado o duplo etérico, que vai animalizar o corpo físico. No desencarne, a gente descarta, em regra, o corpo físico e o duplo etérico. Aqueles espíritos muito materialistas vão pegar um pouquinho do duplo etérico, porque vão habitar dimensões ainda muito densas do mundo espiritual. A Suzy está falando, meu filho foi um doador de todos os órgãos, né? Do corpo físico, ótimo, porque nos hospitais trabalham equipes espirituais, ou seja, aquele que vai doar os órgãos recebe uma assistência para ter o desligamento do corpo físico e, obviamente, não sentir nada que vai ocorrer. E esse corpo, né, esses órgãos físicos vão ajudar aqueles que têm o merecimento a receber essa doação e assim sobreviver mais tempo nessa dimensão, conforme programado. E aí, falando das técnicas, né? Nós já falamos aqui dos corpos. Se tiver alguma dúvida sobre corpos, a Nancy está falando que a transmissão está ok, que às vezes é na internet mesmo, né? Mas depois entra no YouTube, depois entra no Facebook, eu vou carregar para quem está perdendo.
Se tiver alguma dúvida sobre os corpos, depois vocês mandam. Depois eu vou entrar uma aula específica sobre o corpo espiritual. Questão das técnicas projetivas. Nós já falamos que é necessária para quem quer fazer desdobramento. A oração diária, a meditação diária, o Evangelho no Lar semanalmente. Você cria um cenário saudável e espiritual. E assim você consegue fazer desdobramentos, projeções agradáveis, né? E nós ensinamos a técnica de você mentalizar o seu próprio corpo, porque você vai, de forma consciente, você vai trazendo para sua mente o formato do seu corpo. Isso ajuda você a realizar o desdobramento. E nós temos que falar sobre a catalepsia. Por quê? Porque nessa fase de quem está estudando, ou às vezes, simplesmente alguém já passou por isso. Sabe aquela sensação de que você acordou, mas não consegue se mexer? O que foi isso? Você se desdobrou, voltou para o corpo físico, mas não terminou de voltar, né? Ficou uma parte ainda, não teve a volta total. Então você desperta a consciência, só que ainda não consegue mexer o corpo físico, né? Você não consegue se mexer. Isso acontece, né? Isso chama-se catalepsia projetiva. Ainda mais quando a gente começa a fazer os exercícios, isso vai acontecer. Só que o erro é a gente ficar com medo. Quando fica com medo, você quer voltar desesperado para o corpo, você quer acordar de todo jeito, sendo que é uma coisa natural de quem está começando. Você tem que ficar calmo, aguardar, faz uma oração, eleva o pensamento, que você, na verdade, é uma fase pré-projetiva. Se você conseguir controlar o medo desse momento, você vai conseguir terminar de fazer a projeção. Então você pode orar, pedir ajuda dos amigos espirituais, pedir, mentalizar você em pé, mentalizar você andando pela casa, para somente terminar a projeção. O Nelson está falando que sempre acontece com ele. É uma fase pré-projetiva. Não é normal, a gente fica com medo mesmo. Acontece, tem que acostumar. Porque, na verdade, é uma fase pré-projetiva. Né? Não vai acontecer nada demais. Você só está ali imóvel, mas se você acalmar, você vai terminar a projeção. Ou você simplesmente está acostumando com aquela sensação. Uma vez, por exemplo, eu fiquei projetado assistindo televisão. Ou seja, eu estava deitado no sofá, adormeci. Quando eu vi, eu estava projetado, mas eu estava com a catalepsia, ou seja, eu não tinha terminado a projeção, eu estava imóvel. E aí eu fiz a experiência de ficar projetado, olhando para a TV. Fiquei assistindo televisão projetado, com o olho aberto do corpo espiritual, assistindo. Né? Então não tem problema nenhum. Porém, você pode desenvolver, como você ainda está numa ligação muito forte com o corpo físico, se você quiser, você consegue mexer o pé. Por exemplo, se você conseguir mexer o pé com força, você acorda. Né? Porque qualquer pessoa que te der um chacoalhão, você acorda. É só se estiver num estado de transe muito profundo, algo muito anormal. Né? O normal é o seguinte, mexeu, acorda. Quer ver, teve uma outra vez que eu me projetei, me desdobrei, aí eu estava fora do corpo mesmo, mas naquela época eu não fazia oração diária, eu não fazia meditação e não fazia Evangelho no Lar. Isso faz uns 12 anos já. E tinha um espírito muito infeliz, e eu assustei. E eu não conseguia voltar para o corpo, porque aquele espírito infeliz me assustava. Como eu falei, é desagradável. E aí, minha esposa estava tomando banho. Falei, vou ficar calmo. Né? Na hora que ela voltar para o quarto, ela vai acender a luz, vai dar um estímulo no meu corpo físico, eu vou acordar. E não deu outro. Passou aí uns 10 minutos aguentando a situação. Quando ela entrou no quarto, acendeu a luz, eu acordei. Eu sabia que ela acendia a luz, né? Não devia, mas acende. Então, aí eu acordei. Então, isso acontece. O estímulo no corpo físico faz você voltar. A regra geral é essa. Então, se você é casado e quer combinar, quer fazer as projeções e quer ter um pouquinho de controle sobre isso, você pode acostumar, combinar, falar, vou mexer o pé, se eu mexer o pé, você me acorda. Pronto. É que você está mexendo o pé, para você ver, você está projetado, com uma ligação muito forte com o corpo físico, você consegue movimentar o pé. Não consegue movimentar a mão, você consegue, projetado. Né? Se você mora sozinho, dorme sozinho, faz isso que você vai acordar. Mas eu não recomendo. Se acalma, espera, né? Bastante gente relatando o que já aconteceu. É normal, acalma, fica calmo, eleva o pensamento. Se você estiver fazendo a oração, a meditação, o Evangelho no Lar,
seu amigo espiritual, seu guia espiritual vai estar perto. Pede ajuda dele, termina essa projeção, aproveita, você está entrando num estado consciencial diferenciado. Você está podendo ingressar no mundo espiritual e ver com seus próprios olhos, de forma consciente, o mundo espiritual, você mesmo. Então se acalma, não tem perigo nenhum. Então a catalepsia é isso, é você ficar parado porque não terminou a projeção. Isso é normal, isso acontece com todo mundo, né? Não mexe nada mesmo, com o tempo você vai conseguir mexer, mas aí a gente vai condicionando a mente que o estímulo ele é mais mental do que físico. Então, o que a gente tem que fazer? Elevar um pensamento, orar mesmo projetado, pedir ajuda do guia espiritual, mentalizar em pé. Sabe o desenho mental que eu falei para fazer do seu corpo? Faz esse desenho em pé na cama, no pé da cama. Mentaliza isso, que você vai terminar a projeção. Pode aguardar que é uma fase inicial da projeção. Você controlando isso vai se tornar algo normal. E nós tínhamos que falar sobre essa catalepsia, porque pode ver, um monte de gente falou que já passou por isso. Viu, Nelson? Quem está perto, o que deve fazer? É o que eu falei. Em regra, a pessoa nem vai saber. Mas se você quiser combinar um sinal, você mexe o corpo, ela te acorda. Mas eu não recomendo. Tenta aproveitar. Daniela saiu do corpo pela primeira vez aos 9 anos e quase morri de medo. Assusta. Até porque, gente, é um estímulo diferente, né? Você está numa matéria agora, você está imerso em um tipo de vida, num plano de vida. Quando você sai no universo espiritual é outro. Então, é diferente. E assusta, você quer voltar para o corpo que é a sua casa segura, seu porto seguro. Mas se você controlar, fazer do jeito que nós estamos ensinando, oração diária, meditação, evangelho no lar, nós vamos ensinar outras técnicas, reforma íntima, fazer caridade, tudo isso, né? Sintonia com o seu guia espiritual, você vai poder assistir cursos no mundo espiritual, palestras, encontrar com parentes desencarnados, né? Você vai ter experiências muito interessantes, né? Que ajuda no fundo, a despertar a sua consciência como espírito e ajuda na sua reforma íntima. E o resultado de tudo isso? Qualidade de vida já no presente, né? E fazer um presente melhor, tornando o futuro melhor. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão da catalepsia? Senão eu vou estar encerrando o nosso bate-papo. Depois eu vou carregar essa aula lá no YouTube, no nosso canal. Tem as outras 3 aulas lá, quem está vendo agora pode entrar lá e assistir. Né? Nós vamos continuar aí todo sábado, esse horário das 12 às 12h30, conversando um pouquinho sobre desdobramento, seguindo uma ordem didática, mas a ideia é ter essas conversas. Quem está assistindo ao vivo pode colocar as perguntas, se eu não conseguir responder agora, depois eu respondo, né? Pode mandar também para a página. Obrigado, gente, por ter acompanhado e até sábado que vem. Abraços, até mais.